Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o desespero que bateu na esquerda, meu amigo. A esquerda entrou em parafuso completo porque parece que já tem voto para aprovar a anistia na Câmara fácil. Já estão começando a bater no desespero aqui. Impressionante o nível que chegaram. Daniela Lima e Natuza Neri mandando recadinhos do Supremo. Que olha só, a essa altura eu nem acredito que sejam do Supremo mesmo, tá? Eu acho que é jornalista desesperado, querendo botar medo, assim, desesperado, porque me custa crer que ministro do Supremo faria uma ameaça tão direta ao Legislativo, assim, é uma coisa muito descuidada. Me parece muito mais coisa de jornalista querendo meter medo, dizendo que tem recado do Supremo, do que do Supremo em si. Mas vamos entender aqui, porque foram uns recados muito estranhos, assim, tá? A coisa toda tá muito... O Matheus Leitão já tá chorando, cara. Matheus Leitão em convulsão, já está se convulsando aqui na coluna dele aqui. Essa notícia foi sugerida por Mamarov, Meu Macho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou nos vídeos ontem, né, que o caso da Débora furou a bolha completamente, já está mais do que claro para todo mundo o absurdo que é essa situação, essas penas totalmente sem sentido que o STF tem imposto para o pessoal do 8 de janeiro, e aparentemente no Congresso já tem voto para apoiar a anistia. Eu já tinha falado ontem que, olha, vai aprovar a anistia essa semana, quer dizer, essa semana deve aprovar urgência para votar a anistia semana que vem, depois da manifestação do Bolsonaro do dia 6 de abril, que deve acontecer agora nesse domingo. Então na semana que vem passaria com muita facilidade a anistia pela Câmara, né? E parece que o pessoal da esquerda já se deu conta nisso. Tá aqui o blog da Andréa Sade. PL diz ter votos para aprovar projeto da anistia e pressiona por votação rápida. Levantamento de apoio partidário do projeto feito pelo líder da Câmara, o deputado compartilhado com o blog, indica que o partido teria 309 votos, ou seja, muito mais do que ele precisa. Ele precisa de 257, queria ter 280 para ter uma margem de segurança. Tem 300 e brau votos, ou seja, tem voto até não querer mais. Está aqui, ó. Oposição espera 309 votos em 11 partidos pela anistia. Veja a projeção, então aqui a projeção de todos, de cada partido, quantos por cento do partido que deve votar. Até o PSD do Kassab está aqui com 80% de apoio, ou seja, não é que todo mundo do PSD vai votar, mas uma parte grande vai votar. E até partidos que são mais de esquerda, como Podemos e Avante, coisa e tal, ainda tem votos também por ali. É o que eu falo para vocês, furou tanta bolha essa questão da Débora, né, da moça do batom que escreveu Perdeu o Mané, que não tem jeito, cara. É exatamente aquela situação que eu falo para vocês. O pessoal da STF pode até ser jurista muito bom, pode até entender muito de direito e coisa e tal. Só que se meteu a fazer política. E em política eles são idiotas, são seres primários que não sabem o que fazer. Quando você tem em política, uma ação gera uma reação. No momento que eles exageraram nessas penas com o objetivo de fazer uma grande lição, porque não que é um absurdo, que Bolsonaro nunca mais e não sei o que lá e coisa e tal, eles acabaram gerando uma reação enorme do outro lado. Por quê? Porque eles não estão calcados na realidade. O povo não comprou essa ideia do golpe. Quanto mais eles usam violência para provar o ponto deles, mais eles caem em descrédito do outro lado, né? Mas isso tudo aqui, eu já tinha falado para vocês, já tem voto para anistia, deve rolar essa semana, porque tem a questão de que agora o Hugo Mota já voltou, então o Altineu Cortez não quis exercer o papel dele que ele poderia ter feito na semana passada, mas beleza, o Hugo Mota já está de volta. O Hugo Mota teria que botar em votação esse projeto na Câmara, né? E a ameaça que o pessoal está fazendo é a obstrução. A Câmara não vai votar nada antes de votar a anistia, antes de votar esse projeto da anistia. E é muito fácil ele botar isso em votação agora que tem uma situação que não tem jeito, né? Não tem como mais parar isso daí. Se já tem 309 votos para aprovar a anistia, não tem mais jeito, né? Aí começa o pessoal da esquerda a entrar em parafuso, a entrar em desespero. Olha o Matheus Leitão aqui. De onde pode vir a grande derrota de Bolsonaro? Olha só aqui, ó. O projeto de lei sobre a anistia dos golpistas do 8 de janeiro está cada vez mais próximo de angariar apoio suficiente e aprovar a urgência em votação na Câmara, numa sinalização de que poderá até ser aprovado na casa. Entendeu como é que doeu para ele falar isso? Assim, ele falar isso, que ele falou, pode até ser aprovado na casa. Ai, que dor, meu Deus, que coisa terrível ser aprovado o projeto de anistia na casa. Mas
Mas nem tudo é boa notícia para os conservadores bolsonaristas. Hoje, com maior representatividade no Congresso que os progressistas após as eleições de 2022, na avaliação de lideranças ouvidas pela coluna, no Senado a história muda de figura. Não se construiu o clima para a maioria dos votos e não há margem para uma virada, pelo menos não agora. E é o que ele está falando aqui, aquilo que eu já falei para vocês. De fato, no Senado a situação é mais complicada. No Senado tem muitos votos do PSD que estão ainda indecisos, ainda estão sendo jogados, né? Aí é que entra o apoio do Kassab de verdade. O Kassab na Câmara, a verdade é que não fazia tanta diferença assim não. Se ele apoiasse, lógico que é melhor, é mais votos para aprovar, mas se não apoiar também não fazia tanta diferença na Câmara. O problema do Kassab sempre foi o Senado. No Senado, o PSD é o maior partido, porque herdou muita gente do PSDB, herdou muita gente da centro-esquerda ali, do pessoal do PSDBista. Então, no Senado, o PSD é muito grande. E lá vai ser um desafio. Não tô descartando isso não, vai ser um desafio mesmo. Mas o que o pessoal tem falado é exatamente isso. Esse caso furou tanto a bolha que mesmo o senador vai ter dificuldade de não aprovar esse troço. Ah, mas o Alcolumbre pode não votar e coisa e tal. Mas tem pressão em cima do Alcolumbre também. Sabe por quê? Porque no final das contas, todo mundo sabe que só tem voto com Bolsonaro. No momento que Bolsonaro bota o nome dele aqui, ó, só vou apoiar o pessoal que votar a favor da anistia. Aí, meu amigo, um monte de gente vira voto, porque o pessoal sabe que sem Bolsonaro não tem voto no Brasil. Quanto mais o STF bate no Bolsonaro, coloca ele como o anti-Lula, coloca ele como o anti-establishment, mais voto ele tem, meu amigo. Então não adianta, mas tá inelegível, tá preso, tá na cadeia, tá proibido de falar, tá proibido de tudo e não sei o que lá. Mas tem voto do mesmo jeito, continua tendo os votos, só ele que tem voto no Brasil, ninguém mais tem voto no Brasil, né? Aqui, ó, mesmo que haja, aqui, vê aqui, ó, mesmo que haja uma vitória nas duas casas legislativas, o Supremo Tribunal Federal poderá ser acionado e analisar a constitucionalidade do tema. Aí, isso é tudo que eles têm. Hoje em dia, o que eles têm é o STF. Isso a gente sempre soube que pode ser isso. Eles podem ir lá, podem botar o STF de novo em cima disso daí. Quantas vezes mais o STF vai querer comprar essa briga com o povo brasileiro? Eu imagino que a essa altura do campeonato, o Alexandre de Moraes vai querer comprar, o Alexandre de Moraes vai votar contra e não sei o que lá, vai proibir. A questão é ver se os outros membros já não começam a perceber que tá dando ruim essa estratégia. Quanto mais vocês brigam com o Bolsonaro, mais vocês fortalecem a direita, mais vocês pioram a situação. Uma hora é melhor aceitar que perderam essa parada, que não teve golpe nenhum, e seguir em frente, né? 2026, vamos ver quem ganha. De repente não é Bolsonaro, de repente Bolsonaro perde em 2026, sei lá. Deixa o cara concorrer, né? Aqui, ó, uma derrota no Senado ou no STF acabará sendo um baita revés para... Agora, olha só que coisa. Repara que ele sabe que o problema é Bolsonaro. Ele bota Bolsonaro do outro lado, né? E de fato isso é importante. Não porque livre o Bolsonaro em si. Na verdade, o Bolsonaro não ganha nada com a aprovação da anistia, ele pessoalmente, né? O que tá valendo aqui é o apoio dele. E de novo, esse pessoal tá lutando contra moinho de vento. Tá achando que tá destruindo o Bolsonaro, não tá nada. Tá brigando contra o povo brasileiro. Quanto mais eles batem no povo brasileiro, mais aumenta a vantagem do Bolsonaro, mais aumenta o apoio ao Bolsonaro, né? Mas não foi só aqui não, cara. Teve também recadinhos dos jornalistas, olha só que bacana. Isso daqui eu peguei esse trecho aqui do vídeo do Deltan Dallagnol, que fala sobre isso também, dizendo sobre a ameaça da Daniela Lima. Daniela Lima fez ameaças para os deputados que votarem a favor da anistia. Olha só a ameaça da Daniela Lima aqui, ó. E integrantes do Supremo Tribunal Federal que foram encaminhadas também a parlamentares, com os quais eles conversam, e a pergunta era essa aí, Leilani, que você está vendo. Ou seja, o Congresso quer pena de 12 anos para receptação, pena de 12 anos para roubo e anistia para golpista? Primeira coisa, o Congresso nem quer isso, tá? Quem quer isso daqui foi o projeto do Lula, que a gente falou de aumentar a pena de celular, de receptação de celular e coisa e tal. É o Lula que quer essa porra. Ninguém quer aumento de pena de receptação dessas coisas, porque isso não ajuda em nada, né? Ou seja, eles estão colocando... A Daniela Lima está colocando isso aí. Não, e quer anistia para golpista? Como é que pode? Quer aumentar a pena e quer anistia para golpista? Que coisa mais absurda e não sei o que lá. Falar desse jeito, o que eu digo para vocês é o seguinte, no final das contas, isso aqui me parece pouco provável que os ministros do STF se dariam mesmo ao trabalho de fazer isso. Isso daqui me parece muito mais o desespero da Daniela Lima, que está fingindo que tem mensagens de ministros a essa altura, para tentar ela colocar medo nos deputados falando esse tipo de coisa. Porque
Não me parece, cara, por mais que esse pessoal seja idiota, seja burro em termos de política, chega uma hora que eu falo pra você, né, o cara é burro, o cara é maluco, mas não come cocô no café da manhã, cara. Pra comer cocô no café da manhã, o cara tem que ser muito ruim, é muito maluco mesmo, né? Ou seja, aqui eu já tô achando que é a Daniela Lima que tá no desespero. E não é só ela, né? Teve também os recadinhos da Danusa Neri aqui, falando que não, se o Congresso Nacional aprovar o projeto da anistia, o Flávio Dino vai perseguir cada um dos deputados que embarcarem no projeto através do caso das emendas parlamentares. É o que diz a Natuza Neri com muita naturalidade e convicção. Vamos ouvir aqui ela falando aqui. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar. Olha só o que eles estão dizendo, vamos perseguir as emendas. O que esse pessoal parece que é burro, parece que não entende, é que se fizerem isso, beleza, aí o Congresso não vai aprovar mais nada. O governo Lula precisa do apoio do Congresso, sem o Congresso Lula não passa nada. No final das contas, achar que eles vão conseguir governar com o STF ameaçando prender todo mundo, não existe isso, não tem como, né? Se fosse numa Venezuela da vida, pode ser que eles conseguissem fazer isso aqui no Brasil. O Brasil não está nesse nível Venezuela ainda, de viver de perseguição das pessoas. Eu espero que não, né? Aqui, ó, outra ameaça dela aqui, falando sobre o projeto ir para frente aqui, ó. Se Hugo Mota avança com o projeto da anistia, acaba com o mandato dele. Isso que ela falou alguns dias atrás aí. Acaba com o mandato do Hugo Mota, porque vão perseguir o Hugo Mota e coisa e tal. Quando eu falo esse tipo de coisa, de novo, eu acho pouco provável até que seja realmente o ministro do STF falando um negócio desse, porque eles não podem ser tão burros assim, não é possível que eles sejam tão burros assim. Isso aqui parece mais os jornalistas da Globo querendo dar esses recados assim absurdos nessa história toda, né? E, bom, outro exemplo do desespero da esquerda, olha só. Esquerda ensaia ato do batom para engajar militância contra a anistia? Eles querem usar o símbolo do batom contra a anistia? É isso mesmo? Repara como é que o pessoal está vendido nessa história. Eles estão desesperados, eles não têm como parar esse projeto da anistia. E o pessoal está desesperando, porque percebeu que o plano deles se esfacelou. O plano deles de botar Bolsonaro como grande culpado e coisa e tal está se esfacelando. Não tenha dúvidas, a grande preocupação deles aqui não é com o projeto da anistia, eles não estão tão preocupados assim com a anistia no final das contas. Eles estão preocupados ao perceberem a força que Bolsonaro tem. É isso que está preocupando isso, é isso que está deixando eles apavorados. Como é que o Bolsonaro basta virar e falar assim, olha, eu só vou apoiar quem eu quiser em 2026. E aí todo mundo começa a apoiar o cara porque só Bolsonaro tem voto no Brasil. Isso está apavorando essa turma. Essa turma estava contando com vamos acabar com o Bolsonaro, né? Tirar ele do poder acaba com o Bolsonaro, não acabou. Tornar inelegível acaba com o Bolsonaro, não acabou. Ah, vamos acusar ele de importunação de baleia, de cartão de vacina, de roubar joia, de não sei o que lá, de não sei o que lá. Nada colou. Ah, não, agora o golpe cola. Agora o golpe ele vai ser condenado, vai pra cadeia, não sei o que lá, não sei o que lá. E nada disso vai encerrar. Ao contrário, está dando mais força para o pessoal. Esse pessoal está muito perto de perceber que eles perderam essa guerra. É isso que está nesse pavor. Por isso que está esse pessoal totalmente desesperado aqui, ó. Que está o Matheus Leitão em convulsão aberta aqui, ó, a Daniela Lima sem saber o que fazer, a Natuza Neri fazendo coisas absurdas aqui, falando besteiras inomináveis aqui na Globo News. É por isso que esse pessoal está desesperado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.